Olá, sou Valdir Muglia, professor de prótese total da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Hoje daremos continuação na aula de montagem de dentes artificiais em prótese total, juntamente com a oclusão em prótese total. A primeira parte nós mostramos que foi a montagem dos dentes anteriores, a guia anterior, a lateralidade, e agora nós iremos trabalhar um pouco sobre a montagem dos dentes posteriores. Antes de irmos para a aula propriamente dita, eu quero mostrar para vocês, os professores, que junto comigo desenvolvemos todo o material, ministramos as aulas para os alunos da disciplina de Prótese Total 1 e Prótese Total 2 da FORP-USP, a professora Adriana Ribeiro, a professora Cláudia Lovato, professor Rodrigo Galo e eu que estou aqui mostrando as aulas para criarmos uma identidade da Prótese Total, tanto no Moodle, que é um sistema da USP, quanto no YouTube. E aqui a nossa querida FORP-USP, na qual eu me graduei, fiz toda a minha pós-graduação e hoje tenho a honra de estar no quadro de professores da FORP-USP. Então vamos falar um pouquinho sobre a montagem dos dentes posteriores e nós começaremos pela montagem dos dentes posteriores superiores. Fizemos a montagem dos dentes anteriores, onde vimos aspectos estéticos e funcional. E o paciente aprovando esse primeiro momento junto com o profissional para que nós podemos desenvolver a ele a estética com esses dentes artificiais que possam estar de acordo com o perfil do paciente, com a face do paciente, para minimizar a artificialidade. Agora passaremos para a montagem de dentes posteriores, no qual nós temos o aspecto funcional. Então, nós iremos colocar esse paciente agora em mordida, essa mordida na região posterior, onde o paciente tem ali a sua condição de fazer a trituração desse alimento. Nós sabemos que é de 4 a 8 vezes menor essa eficiência mastigatória, essa força de mastigação para o paciente que usa prótese total, e por isso nós devemos maximizar essa montagem, dando um perfeito balanço de oclusal, um equilíbrio dessa oclusão, para que ele possa usar esse aparelho com grande eficiência. Então o aspecto funcional prevalece nesse momento, e enquanto que era o aspecto estético, claro que tem a função, porque você tem a guia anterior ali, mas agora é a parte funcional, para que essa prótese possa estar em equilíbrio durante o ato da mastigação. E aqui é dependente do profissional, enquanto que na parte anterior nós temos que consultar o paciente para que nós possamos deixar essa parte estética de acordo com a vontade do paciente, com o anseio do paciente. Agora, na posterior, é o profissional que dita as regras para buscar essa oclusão bilateralmente balanceada. Então, para que eu possa montar os dentes posteriores superiores, a primeira coisa que eu devo fazer é localizar o centro de área do modelo inferior, tá? O objetivo é melhorar o fator de estabilidade da prótese total, evitar que o paciente possa vir a morder a bochecha ou a língua durante a mastigação. E por que a gente busca determinar o centro de área inferior? A intenção aqui é respeitar a fisiologia. Enquanto a maxila perde osso no sentido vestíbulo-palatino, a mandíbula perde só o osso alveolar, só entre aspas, né? Mas ela perde o osso alveolar. Então, o centro basal do osso mandibular é mantido. E é onde eu vou coincidir o centro da área chapeável da mandíbula
com o sulco central dos dentes posteriores. Então, eu preciso direcionar a cúspide palatina dos dentes posteriores superiores no centro de área do arco inferior para coincidir com cristas marginais e sulco central dos dentes posteriores, sulcos centrais dos dentes posteriores. Essa é uma região também denominada de zona neutra. É uma região onde a musculatura não atua. Musculatura que está formando lábio e bochecha e musculatura que forma o assoalho da língua. Se nós pegarmos um modelo dentado, podemos passar uma linha da vertente distal do canino coincidindo com o centro longitudinal da papila piriforme. Nós podemos observar que essa linha passa pelo sulco central dos dentes posteriores, os sulcos centrais dos prés e dos molares, ok? Então aqui nós começamos dessa maneira para montar os dentes anteriores e superiores, com determinação da linha mediana superior, coincidente com a linha da face do paciente, a linha mediana da face do paciente, a linha alta do sorriso do seu paciente e as linhas caninas, ok? E aí nós fizemos a montagem dos dentes anteriores, tanto superior quanto inferior, dentro da prova estética e funcional. Então, recordando como terminamos a aula de montagem dos dentes anteriores, precisamos dar suporte labial, respeitarmos o espaço funcional livre desse paciente. Então, nós sabemos que a dimensão vertical de oclusão ela é determinada pela dimensão vertical de repouso, que depende de músculo, menos o espaço funcional livre, que é o espaço da fala do paciente, onde não pode haver o contato dos dentes, e nós temos a dimensão vertical de oclusão, quando o paciente está em mordida. Precisamos dar o overjet e o overbite de 1 milímetro, o overjet é o espaço horizontal, o overbite o espaço vertical, que é essa distância importante para o paciente de prótese total começar a fazer a movimentação protrusiva e ter o toque da mesial do segundo molar inferior, da porção mesial do segundo molar inferior com a porção distal do primeiro molar superior, para que você possa ter um equilíbrio na protrusiva e na lateralidade, isso tudo dando conforto e satisfação ao paciente, certo? Então aqui foi o que nós finalizamos na primeira aula sobre a montagem de dentes artificiais. E agora nós iremos fazer o quê? Fazer a montagem dos dentes posteriores superiores, determinando aqui o seu alinhamento correto, as cúspides palatinas direcionando para o centro do rebordo inferior, para que quando montarmos os dentes posteriores inferiores, o sulco central desses dentes esteja em oclusão com as cúspides palatinas dos superiores. Para chegarmos nessa condição, onde eu tenho aqui a montagem dos dentes anteriores e a montagem de todos os dentes posteriores. Uma visão lateral do lado direito, onde nós podemos ver a oclusão do primeiro molar, a chave de oclusão do primeiro molar superior com o molar inferior, a chave de oclusão do canino superior entre a distal do canino inferior e a mesial do primeiro pré-molar inferior, ok? Do lado direito e o lado esquerdo do paciente com os 28 dentes em posição. Aqui nós vamos então, para achar o centro longitudinal ou centro do rebordo inferior, precisamos achar o centro longitudinal da papila piriforme, que é uma referência anatômica importante para a montagem dos dentes. E aí, com os dentes anteriores já montados, pegamos a vertente distal do canino, coincidimos com o centro longitudinal da papila piriforme, fazemos uma marcação. Dessa marcação para vestibular, nós vamos cortar em bisel. Por quê? Para eu, quando estiver montando os dentes posteriores e superiores, poder direcionar a cúspide palatina para essa região. Então, um bisturi, para que eu possa fazer o bisel dessa face vestibular, cortando esse rolete de cera em bisel. É importante você
fazer esse recorte para que você possa visualizar o direcionamento da cúspide palatina para essa região. Não precisa tocar nessa cera, mas estar direcionada. E aqui, então, você pode ver o lado esquerdo com a porção vestibular ainda do rolete de cera e aqui o nosso lado direito do paciente já com a porção vestibular reduzida, recortada, para que na hora que eu montar os dentes posteriores e superiores, eu possa visualizar a cúspide palatina dos superiores direcionada para o centro do rebordo inferior. Então, a orientação das cúspides palatinas serão direcionadas para o centro do rebordo inferior, para que eu possa ter a cúspide palatina do superior ocluindo com crista marginal e o sulco central, né, a fossa do sulco central dos dentes posteriores inferiores. Então, a montagem dos dentes posteriores superiores. Então, aqui eu preciso lembrar que essa manutenção do plano oclusal será feita, né, principalmente pelo plano protético que determinamos na clínica, né, com a utilização do plano de Fox, utilizando a linha bipupilar ou o plano de Camper a linha bipupilar na parte anterior e o plano de Camper da parte posterior bilateralmente. Então aqui eu vou fazer uma redução aqui, se eu voltar só um pouquinho, a cera ainda em posição, mostrando a dimensão do plano protético nessa região posterior, tornar-se a um plano oclusal assim que eu montar os dentes. Eu não vou remover toda essa cera, então eu removo parte da cera e deixo mais ou menos 1,5 centímetros de cera na posterior, para que eu não venha a perder essa direção para a montagem dos dentes posteriores que eu obtive através do plano, a linha de Camper, ou a linha infraorbital, em associação com a linha bipupilar na região anterior, para que eu possa ter esse plano protético da parte anterior com a parte posterior em paralelismo. Primeira coisa, como nós fizemos para os dentes anteriores, é fixar essa placa articular no modelo de gesso. Nós utilizamos uma cera 7 na região dos flancos bucais, direito e esquerdo. E agora partimos para a montagem primeiro, segundo pré-molares e primeiro molar. Eles vão ter uma mesma sequência. Nós iremos fazer uma alteração na montagem do segundo molar superior. Então, notem que todos eles precisam ter todo esse alinhamento, né, com o plano protético. Então, aqui eu tenho uma placa de vidro e aqui eu terei esses dentes sendo as cúspides vestibulares e as palatinas tocando no plano protético, que é essa minha placa de vidro aqui. Essas linhas saíram um pouco de configuração, mas elas deveriam... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Elas deveriam estar bem aqui no centro do dente, mas é importante só para que eu tenha uma noção que esses dentes, né, primeiro pré, segundo pré-molar e primeiro molar, precisam estar com as suas cúspides tocando o plano protético, que aqui é representado por essa placa de vidro, tanto a cúspide vestibular quanto as palatinas, ok? Então, longo eixo perpendicular ao plano. E o plano que está me dando o suporte para ainda saber essa altura é essa placa de vidro que está aqui, que eu coloquei tocando o rolete de cera que eu mantive e tocando aqui a ponta de cúspide do canino e do incisivo central. Por uma vista proximal, eu vejo que a cúspide palatina também toca o plano protético, representado por essa placa de vidro aqui fina. Então, simultaneamente, toca o plano protético as cúspides vestibulares e as cúspides palatinas, tá? Dá para você visualizar aqui a palatina tocando na placa de vidro, a vestibular tocando na placa de vidro.
E aquele bisel é importante para que eu possa visualizar essa condição aqui. A cúspide palatina sendo direcionada, tá? Palatina do primeiro pré, palatina do segundo pré, a mesiopalatina e a distopalatina do primeiro molar, direcionada pelo bisel que representa o centro de área da mandíbula, determinada através da vertente distal do canino inferior com o centro longitudinal da papila piriforme. Agora, o segundo molar tem uma diferença. O segundo molar eu vou fazer distante dessa placa de vidro, ou seja, ele vai ter uma rampa no sentido antero-posterior, ele vai ter uma curva ascendente para posterior, para que eu possa, na movimentação protrusiva, ter o toque do dente posterior inferior com o superior e os incisivos topo a topo, para me dar aqui a oclusão bilateralmente balanceada. Então aqui vocês podem ver que a placa de vidro em posição, tocando as cúspides vestibulares e palatina do primeiro molar e dos pré-molares, e o segundo molar superior fica distante da placa de vidro a mésio vestibular 1 milímetro e a disto vestibular 1,5 milímetro, para que aqui tenha para mim já a curva antero-posterior. Nós não utilizamos a curva de compensação para fazer a montagem dos dentes posteriores ou o desgaste de Patterson, mas sim fazemos uma inclinação do segundo molar para conseguir esse toque na protrusiva. Então aqui 1 milímetro distante da placa articular, que aqui, desculpa, da placa de vidro, que me representa o plano protético que eu obtive com a cera, e agora eu fazendo a determinação do plano oclusal. Então a mesiovestibular é 1 milímetro e a disto vestibular 1,5 milímetro, e a mesma coisa nós passamos isso para a região palatina. Algumas outras técnicas começam essa inclinação no primeiro molar, tá? Não tocam as vestibulares no primeiro molar, não toca só vai tocar a mesiopalatina na placa de vidro. Mas nós não, fazemos o toque das 4 cúspides do primeiro molar e apenas o segundo molar superior fica distante do meu plano protético, que é essa placa de vidro, para me dar aqui uma curva antero-posterior para dar o toque na protrusiva, ok? Aqui nós podemos ver que a palatina, nenhuma cúspides tocam, nem a palatina, nem a vestibular. Com o articulador fechado, nós temos que a cúspide palatina está direcionada para o centro do bisel inferior, todos os posteriores com essa condição. Quando você fecha o articulador, as cúspides palatina direcionado para o bisel que eu fiz, ok? Então, a montagem dos dentes posteriores superiores. Então, tem aqui um texto grande para que vocês possam gravar o porquê que nós não fazemos a individualização dessa curva de compensação. A disciplina de prótese total da FORP-USP não utiliza a curva de compensação antero-posterior individual do paciente, conseguida essa curvatura através do desgaste de Patterson. Nesta montagem, não usamos a técnica preconizada por Patterson, não individualizamos as curvas de compensação. Conseguimos o balanceio em protrusão e lateralidade através do método mecânico, definido pela inclinação dos dentes no sentido vestíbulo palatino e mesiodistal. Então, a oclusão bilateralmente balanceada em protrusão é obtida com o segundo molar superior em rampa, porque quando montamos os inferiores, nós vamos acompanhar essa inclinação, ok? O desgaste de Patterson é um procedimento não muito difundido na literatura, tem muitos profissionais que utilizam esse desgaste, mas dificilmente vocês encontram isso em livros da literatura internacional, nacional e internacional.
Então, a curva de compensação trata-se de uma curva anterior-posterior, que compensa a trajetória mandibular durante os movimentos excursivos, garantindo o melhor contato oclusal durante a mastigação. Essa curvatura é especialmente importante em próteses totais, pois assegura o equilíbrio durante os movimentos protrusivos e excursivos, evitando interferências oclusais. Portanto, a curva de compensação refere-se às curvaturas no alinhamento dos dentes que são cruciais para a estabilidade e eficiência da mastigação, sendo essas curvaturas a curva de Spee no sentido antero-posterior e a curva de Wilson, que é uma curva transversal, são as mais conhecidas, tá? Essa curva de Wilson, ela passa pela ponta de cúspide vestibular e ponta de cúspide do vestibular e lingual dos inferiores. Então, aqui só para exemplificar a curva de Spee, tá? A curva de compensação, a curva de Spee. É a curva anatômica que segue a linha, a linha das cúspides, aqui eu fiz 12, mas é das cúspides dos dentes posteriores e inferiores, indo dos caninos aos molares, passando pelo ramo ascendente e indo até a porção anterior do côndilo. Sua manutenção é essencial para uma oclusão funcional, já que ela influencia diretamente a eficiência mastigatória e o direcionamento das forças oclusais. Está relacionada com o plano oclusal antero-posterior. Então, nós buscamos essa estabilidade da função no sentido antero-posterior fazendo a parte mecânica, fazendo o quê? A montagem do segundo molar superior em rampa. Na prótese total da FORP-USP, somente o segundo molar superior. Outros podem ensinar a partir do primeiro molar superior. A curva de Wilson, que são as duas principais, refere-se à curvatura médio-lateral da oclusão dos dentes posteriores. Essa curva auxilia na distribuição de forças mastigatórias de forma mais eficiente. Quando reproduzida corretamente nas próteses, proporciona maior estabilidade durante a mastigação bilateral e simultaneamente. Então, você tem essa curvatura passando pela vestibular e pela lingual dos inferiores. Depois, pela lingual e vestibular dos inferiores. Essa é a curva de Wilson. E nós temos a esfera de Moulson. É uma esfera imaginária de 8 polegadas de diâmetro, 4 polegadas de raio, com centro na glabela, que é um ponto anatômico, e extensão de sua superfície externa tocando as bordas incisais e as pontas das cúspides dos dentes, passando pelo ramo ascendente, pela porção anterior do côndilo e fazendo todo o círculo, tá? Então, nós temos uma esfera de 8 polegadas e um raio de 4 polegadas a partir da glabela. Então, se você pegar uma bola, uma esfera, ela vai tangenciar as pontas de cúspide dos dentes anteriores e as pontas de cúspide dos dentes posteriores. Essa é a esfera de Moulson. Então, nela está incluída as duas outras curvaturas, de Spee e de Wilson, ok? Eu sei que é um pouco confuso para vocês, mas durante todo o curso vocês irão gravar todos esses conceitos gnatológicos. Então, a montagem do segundo molar superior em rampa é para que eu possa ter uma movimentação de protrusão. Nesse movimento, a mandíbula vai para baixo e para frente. Então, o segundo molar superior está em rampa e o segundo molar inferior acompanha a inclinação do superior para que você tenha o toque da porção mesial do segundo molar inferior na porção distal do primeiro molar superior, e aí dá o movimento protrusivo de incisal com incisais dos anteriores, a porção distal
do molar, do segundo molar inferior, tocando a porção mesial do segundo molar inferior, tocando a porção distal do primeiro molar superior. Então aqui é a representação. Eu tenho incisais tocando nas regiões anteriores, tá? Nesse movimento de protrusão, e vou ter o toque de equilíbrio dessa oclusão bilateralmente balanceada, com a porção mesial do segundo molar inferior tocando na porção distal do primeiro molar superior, ok? Então agora nós fazemos essa montagem de uma maneira que o outro lado precisa ter as mesmas condições. Então, a montagem dos dentes do lado oposto seguem as mesmas regras que eu comentei para esse lado direito, para que você tenha a condição de formar o corredor bucal, a condição de colocar os molares superiores com as suas cúspides palatina direcionada para o centro do rebordo mandibular. Antes de começarmos a montagem dos dentes inferiores, nós precisamos fazer uma verificação das linhas de alinhamento por vestibular. Então, nós temos que, num primeiro plano, a face vestibular do primeiro premolar, a face vestibular do segundo premolar e a face, né, que corresponde à cúspide mesiovestibular do primeiro molar, possui um mesmo alinhamento. Ok? O segundo alinhamento vem através de quem? A mesial e a distal do primeiro molar, a mesial e a distal do segundo molar é a mesma linha. Então, é vestibular do primeiro e segundo pré com a mesiovestibular do primeiro molar, como aqui. A segunda linha são vestibulares e mesial e distal por vestibular, né, do primeiro molar, mesial distal por vestibular do segundo molar. Essa verificação da giroversão dos prés é muito importante porque você vai ter uma obtenção da intercuspidação correta dos pré-molares superiores durante os movimentos de lateralidades. Eles vão favorecer o correto escape das cúspides durante o balanceio, para que você não tenha essa interferência em balanceio, associada a um outro alinhamento que nós precisamos mostrar, que são esses aqui. Eu tenho que ter a vestibular e a palatina do primeiro pré, direcionada para a mesiopalatina do primeiro molar. A vestibular e a palatina do segundo pré, direcionada para a distopalatina do primeiro molar. E, por outro lado, a mesma situação. A vestibular e a palatina do primeiro pré, direcionada para a mesiopalatina do primeiro molar. A vestibular e a palatina do segundo pré, direcionada para a distopalatina do primeiro molar. Ok? Essas giroversões, né, esses alinhamentos juntos, precisam ser determinados para que a cúspide do dentes posteriores e superiores do lado de balanceio, que são as palatinas, possam caminhar pelo sulco central e as vertentes triturantes do lado vestibular sem interferência. Aqui já estão montados todos os dentes posteriores superiores e agora nós vamos para a montagem dos dentes posteriores inferiores. Começamos pelo primeiro molar inferior. O primeiro molar precisa ser em chave de oclusão do tipo classe 1. Então aqui, o primeiro dente a ser montado no lado, na posterior inferior, é o primeiro molar. Devemos montar em posição cêntrica em chave de oclusão com o seu antagonista. Então,
Então, nós temos aqui que a cúspide, a ponta da cúspide mesovestibular, fica direcionada pelo sulco central por vestibular do primeiro molar inferior. Então, reparem aqui a cúspide mesovestibular direcionada no sulco central do molar inferior por vestibular. Então, nós podemos observar que as cúspides vestibulares do molar inferior tocam na crista marginal e no sulco central do seu antagonista, enquanto que a palatina do molar superior toca na crista marginal e no fundo de sulco do molar inferior. Então, a cúspide vestibular inferior e a cúspide palatina superior são as cúspides triturantes, são as cúspides que mantêm dimensão vertical de oclusão. Então, notem aqui a ponta de cúspide da palatina direcionada para o sulco central do molar inferior. Por isso que nós determinamos aquela linha saindo da vertente distal do canino em direção ao centro da papila piriforme, ok? Aqui a relação de oclusão da cúspide, a primeira ponta de cúspide, ou a cúspide mesovestibular, com as cristas marginais distal do segundo pré e mesial do primeiro molar, e a cúspide distal no sulco central do molar superior. Posicionamento em trabalho e em balanceio. É importante já verificarmos nesse momento. Nomenclatura das cúspides. Cúspides vestibulares dos dentes inferiores. Cúspide palatina dos dentes superiores são as cúspides de apoio ou de contenção cêntrica ou de trabalho. Então, essas cúspides são as triturantes, são as que mantêm a dimensão vertical de oclusão. Manutenção da posição estática de mandíbula em relação à maxila. Sustentação da dimensão vertical e distribuição de força dentro do longo eixo das raízes. Então, aqui, palatina superior, vestibular dos dentes inferiores, ok? Cúspides vestibulares dos dentes superiores e as cúspides linguais dos dentes inferiores. Cúspide de balanceio ou de não trabalho. Determinação do caminho das cúspides de apoio durante os movimentos protrusivos e laterais. Por isso que aqueles alinhamentos de pré e mesovestibular do molar, mesial distal do primeiro molar, mesial distal do segundo molar e depois a giroversão dos prés. Vestibular palatina do primeiro pré direcionada para mesopalatina do primeiro molar. Vestibular palatina do segundo pré-molar direcionada para a cúspide disto-palatina do primeiro molar. Então, aqui as cúspides de balanceio. Vestibular superior e lingual inferior. Essas cúspides não mantêm a oclusão dentro da dimensão vertical de oclusão. Posição de trabalho. Lado para qual a mandíbula se desloca quando em lateralidade. Então, aqui nós temos o lado de trabalho. Eu vou ter toque de incisal dos incisivos, incisais do lateral, a porção mesial do canino do canino superior com a distal do canino inferior, a toque da ponta de cúspide do primeiro pré, toque da ponta de cúspide do segundo pré, mesial e distal do primeiro molar, mesial e distal do segundo molar. Então, aqui seria a função em grupo. Então, eu vou ter o toque do lado de trabalho das cúspides vestibulares e palatinas e lingual, desculpa, as vestibular superior e inferior, palatina superior com lingual inferior. E do lado de balanceio, nós teremos o toque da palatina superior com a vestibular inferior, que são as duas cúspides que mantêm a dimensão vertical de oclusão, ok? Então, na posição de trabalho, o lado para o qual a mandíbula se desloca, quando em lateralidade, teremos toque de vestibular com vestibular, palatina com lingual.
Posição de balanceio, lado oposto ao qual a mandíbula se desloca quando em lateralidade. É o toque da palatina dos superiores com a vestibular dos inferiores. Então, cúspide vestibulares dos inferiores e cúspide vestibulares dos superiores ficam do lado de trabalho, assim como a cúspide palatina do superior com as linguais dos inferiores. Caninos e incisivos superiores e inferiores em posição de trabalho, portanto, em contato, ok? Então, aqui é o que nós começamos a fazer. Na lateralidade, o toque dos incisivos, central, lateral e o canino, e aqui nós temos vestibular do superior com vestibular do inferior, palatina do superior com a lingual do inferior. Uma vista lingual, o lado de trabalho, ok? Cúspide vestibular dos inferiores com cúspide palatina dos superiores é o nosso lado de balanceio. Então, na montagem, nós vamos ter o toque da palatina do superior com a vestibular do inferior no lado de não trabalho, o lado de balanceio, e o canino não toca. Agora façamos a montagem do segundo pré-molar inferior. Então aqui nós temos o posicionamento do segundo pré-molar inferior, a ponta de cúspide descendente tocando crista mesial do segundo pré com a crista distal do primeiro pré-molar. Vocês podem notar que o longo eixo dele é perpendicular ao plano oclusal. Na vista por lingual, na relação cêntrica, então a palatina tocando no sulco central do molar e do pré. Na relação cêntrica, a chave de oclusão do pré-molar, então é um dente para dois dentes, né? Ponta de cúspide do segundo pré-inferior, na crista marginal distal do primeiro e crista marginal mesial do segundo. Posicionamento em trabalho e balanceio segue as mesmas regras do primeiro molar. Então aqui vestibular com vestibular, lingual com palatina. Aqui os caninos tocando, os laterais tocando e os centrais tocando. A vista do lado de balanceio por vestibular. Então eu tenho a palatina tocando palatina do superior tocando na vestibular do inferior. Agora a montagem do segundo molar inferior deve acompanhar a rampa que fizemos na montagem do segundo molar superior. Então, observação plano oclusal ficará mais elevado que os demais. Então, contato com o segundo molar superior montado em rampa. Então, aqui faz a curva ascendente para posterior. Aqui a montagem, então, do segundo molar, coincidindo a cúspide mesovestibular do molar superior com o sulco central por vestibular do molar inferior, só que acompanhando o quê? A ascendência para posterior dessa curvatura. Posicionamento e trabalho em balanceio seguem as mesmas regras que nós mostramos até aqui. Então, lado de trabalho, né? A vertente distal do canino inferior com a mesial do canino superior, o toque dos laterais, dos centrais, toque de vestibular, das vestibulares dos dentes superior e inferior, do lado de trabalho, a palatina do superior com a lingual inferior no lado de trabalho. O lado de trabalho por lingual, para que a gente possa observar esse toque dos dentes em relação à cúspide de trabalho, né, que é a a palatina com a lingual dos inferiores coincidindo, ok? E do lado de balanceio nós temos a vestibular dos inferiores tocando na palatina dos superiores. É muito importante esse equilíbrio da oclusão bilateralmente balanceado. Não existe o toque dos dentes dos caninos. Então, posicionamento em protusão.
o segundo molar inferior contacta a porção mais posterior do primeiro molar superior, que é esse chaveamento aqui, da mesial, porção mesial do segundo molar inferior com a porção distal do primeiro molar superior, dando o toque da protrusiva. Então aqui nós podemos ver o toque na região anterior, das incisais dos anteriores, com o toque da porção anterior do segundo molar inferior, com a porção distal do segundo molar superior. E o primeiro premolar inferior é o último dente a ser montado. Então notem que aqui nós temos a ponta de cúspide direcionando para a crista mesial do primeiro pré e não toca na parte distal do canino. Então notem que nós não teremos um contato dessa porção mesial do pré-molar, por vestibular. Então, posicionamento em trabalho em balanceio mostra nítido o toque, né? Vertente distal do canino inferior com a mesial do superior, com as incisais de lateral e central. Aí toca a ponta de cúspide do primeiro pré superior na porção da vertente distal do primeiro pré inferior. Toque da ponta de cúspide na porção distal do segundo, cúspide, 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 cúspide. Tudo vestibular, superior, inferior e palatina e lingual do inferior por a parte interna. E no balanceio nós temos aqui as palatinas tocando, palatina do superior tocando as vestibulares do inferiores, não tem toque de canino. O toque do canino, do lateral e do central fica do lado de trabalho. Perdão, lado de balanceio só toca os posteriores. Então, quando você for montar esse primeiro premolar inferior e você não tem um espaço que caiba ele corretamente, você pode fazer um desgaste dessa face mesial respeitando essa anatomia, porque esse dente aqui não possui contato na sua porção mesial. Mas se isso acontecer, provavelmente você teve um erro de curvatura, então observe lá o trespasse horizontal e vertical, se ele está coincidindo com a curvatura que você determinou para os dentes anteriores superiores e possa refazer isso para que você não cause um problema estético se tiver que desgastar exageradamente esse dente. Aí é melhor você readequar essa curvatura. Alguma coisa você errou quando o espaço for muito pequeno. Normalmente, num classe 2, talvez você suprime essa montagem do primeiro pré para dar uma chave de oclusão em molar na parte posterior, aí para caber os dentes inferiores, já que a mandíbula está bem retruída em relação à maxila, ok? Isso será motivo de uma outra aula, que é a variação da montagem de dente para classe 2 e classe 3, porque aqui nós determinamos a montagem de um paciente que possui um engrenamento da maxila e da mandíbula em classe 1. E aqui você tem todo o lado de trabalho por vestibular, com as cúspides vestibulares tocando. Todo o alinhamento dos dentes em relação ao sulco central da mandíbula, para que você possa partir para o enceramento e escultura do trabalho. Posteriormente você fará o processamento da base, né, com o seu técnico. Hoje podemos fazer inclusão, prensagem, polimerização. Hoje nós temos a confecção de próteses totais pela método de CAD/CAM, que pode ser por adição ou por subtração, mas também será motivo de outra aula. Então, quando você chega nessa montagem final, você buscou o quê? A oclusão bilateralmente balanceada. Você montou os seus dentes de tal maneira que esses dentes estão em equilíbrios nas posições cêntricas, que é o fechamento dentro da dimensão vertical de oclusão, e nas posições excêntricas, a movimentação lateral, a movimentação do lado de trabalho e balanceio, e na movimentação protrusiva.
E você está associando isso à forma oclusal dos dentes que você selecionou. Nós devemos lembrar que nós temos a forma anatômica da oclusão, a semi-anatômica e a monoplana, ou seja, a monoplana você não tem inclinação cuspídica, é um dente 0 graus. Os semi-anatômicos são ao redor de 20 graus de inclinação de cúspide e os anatômicos possuem de 30 a 33 graus essas inclinações cuspídicas na região posterior. Então, a oclusão em prótese total, que é a mais utilizada, é a oclusão bilateralmente balanceada. Nós precisamos, nas excursões laterais, um contato de lado de trabalho e um contato do lado de balanceio. Um contato anterior e um contato posterior de cada lado na protrusiva, para que ela seja considerada oclusão bilateralmente balanceada. Então, esse conceito de oclusão bilateralmente balanceado durante os movimentos excêntricos mandibulares, ambos os lados devem apresentar toque entre os dentes conseguidos a partir da utilização das curvas de compensação ou da montagem do segundo molar em rampa, ok? Então, aqui ao lado de trabalho, nós temos o toque das cúspides vestibular superior com a vestibular inferior, a palatina superior com a lingual inferior, tá? Do lado de balanceio, o toque é da cúspide palatina do superior com a vestibular do inferior. E na movimentação protrusiva, você tem os dentes anteriores com as incisais tocando, e na região posterior, a porção anterior do segundo molar inferior contactando a porção distal do primeiro molar superior. Existe uma declaração, e a Declaração de Consenso sobre Oclusão em Prótese Total definiu, e baseada na literatura publicada, que pacientes com boas cristas residuais e sem problemas neuromusculares apresentam próteses adequadamente funcionais independente do padrão oclusal adotado, desde que confeccionadas de maneira correta. Apesar de eu ensinar aqui na prótese total da FORP-USP a oclusão bilateralmente balanceada, eu preciso mostrar a vocês que nós temos um padrão de oclusão lingualizada, nós temos a oclusão monoplana ou linear, e nós temos a oclusão guiada pelo canino. Enquanto a oclusão bilateralmente balanceada segue os princípios da oclusão da função em grupo, a oclusão guiada pelo canino vai ter esse deslocamento no canino, tá? Na lateralidade. Então, a escolha do esquema oclusal deve ser cuidadosa para permitir melhor distribuição de forças e evitar efeitos colaterais ao muco periósteo, para que você não venha proporcionar, no primeiro momento, uma inflamação do tecido mucoso, que é o que recobre o tecido ósseo, e posteriormente ter uma reabsorção mais avançada devido a esse trauma contínuo. Porque enquanto na dentição natural nós temos o ligamento periodontal, então se um dente está em contato prematuro, é aquele dente que vai sofrer o ligamento periodontal que vai ter um processo inflamatório. Aqui na prótese total não. Ela tem uma placa, nessa placa você monta 14 dentes. Se você tiver um contato prematuro em um desses dentes, ela será distribuída para o rebordo inteiro. E em cima desse rebordo existirá uma pressão, existirá uma força de rotação que pode levar a um processo de formação desse processo inflamatório no tecido mole e depois caminhando para uma reabsorção avançada, ok? Então, respeito à oclusão dos pacientes. Então, aqui nós finalizamos a montagem de dente em prótese total. Meu muito obrigado por quem ficou comigo assistindo essas aulas. Aqui minha rede social, o Instagram, meu e-mail, para quem precisar, pode mandar qualquer e-mail em relação a dúvidas sobre a aula. E meu muito obrigado e espero você na próxima aula.